até o fim. E assim como disse o auxiliar técnico do Vasco da Gama, se quer que nós desistamos, terão que tirar todos os vascaínos de cena. E não irão conseguir, até porque somos a resistência. O Vasco foi, é e sempre será a resistência dentro do futebol brasileiro. E olha, torcedor vascaíno, o que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão é uma grande e boa notícia, pois nesse próximo dia 16 de setembro está marcado Vasco da Gama e Fluminense. Havia uma grande expectativa para que esse jogo viesse a ser realizado ou no estádio Newton Santos ou até mesmo no próprio Maracanã. Mas as informações que eu tenho a trazer aqui a vocês apenas neste primeiro vídeo de sexta-feira é que o Vasco lutará, e hoje já luta, para que esse jogo seja realizado no nosso Caldeirão. Para que esse jogo seja realizado na nossa casa, a casa do legítimo clube do povo, São Januário. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos deixar vocês muito bem informados sobre essa expectativa, que Vasco e Fluminense, esse clássico, seja realizado dentro do nosso Caldeirão. Se eles querem saber o que é território hostil, aguardem, porque verão. A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre muitas outras informações, problemas hoje entre o Rio de Janeiro, no caso o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o Vasco da Gama. Traremos aqui até mesmo o posicionamento do Carlos Roberto Osório, que é hoje vice-presidente geral do Cruz Maltino. Falaremos também sobre a saída de Matias Galarza, o volante paraguaio. Ontem foi anunciado pelo Talleres da Argentina, mais um atleta de saída do Cruz Maltino, e além dessas, muitas outras informações no Acorda Vascão, que já começa bastante movimentado a você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, olha só, a gente nesse momento chega aqui para pedir a sua ajuda ao canal. O Vasco, infelizmente, hoje vem vivendo uma grande perseguição por parte do judiciário aqui do Rio de Janeiro. E nesse momento você, como bom torcedor vascaíno, se inscreva no nosso canal, porque acima de tudo precisamos de você, precisamos de vascaínos unidos juntos para lutar em prol do Vasco da Gama, para lutar pela igualdade no cenário do futebol carioca e para lutar pelos nossos direitos. Então, como bom vascaíno, se inscreva no canal, como bom vascaíno, e quem gosta principalmente do nosso canal, deixa o seu like aqui no canal do Gigante Vasco, que é essencial para o nosso crescimento. Além disso, é claro, não esqueça, ative o seu sininho de notificação e olha aqui embaixo, deixa aí nos comentários. Você, torcedor vascaíno, concorda que o Vasco tem que ir até as últimas consequências para lutar por São Januário, para atuar contra o rival nesse próximo dia 16 no Caldeirão? Ou a sua opinião é que o Vasco deveria atuar no Maraca? Coloque a sua opinião aqui embaixo, tranquilo? Mas vambora, né, rapaziada? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco, pois ontem, quinta-feira, foi um dia bem agitado, né? Esse dia 31 de agosto, o último dia do mês do aniversário do Vasco da Gama, ficou marcado por atos que aconteceram dentro do nosso Caldeirão. Além do manifesto a favor de São Januário e contra, né, infelizmente, o que aconteceu nesta última quarta-feira, houve também um ato de protesto no meio do gramado do nosso Caldeirão, com a faixa Liberem São Januário. Além disso, também houve uma reunião dentro do salão de beneméritos do Cruz Maltino, uma reunião onde estiveram presentes dirigentes, pessoas importantes, agentes políticos, inclusive, né, hoje é presidente de associação da Barreira do Vasco, que até se posicionou durante essa reunião e falou sobre os malefícios que traz à comunidade local o fechamento de São Januário, um encontro muito importante que esclarece ainda mais, né, o que é São Januário, a importância do nosso Caldeirão. E o encontro que também, é claro, logo após o acontecimento, houve posicionamentos mais contundentes. E um dos posicionamentos que aconteceu foi sobre o governador do estado do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro. Cláudio Castro, para quem não sabe, é um flamenguista assumido, esteve presente aí, inclusive, nas últimas finais de Libertadores em que o Flamengo disputou. Vemos frequentemente, né, o Cláudio Castro aí no Maracanã, acompanhando os jogos do Flamengo, e é um torcedor deles, sabemos muito bem disso. E o Cláudio Castro, inclusive, que além de ser um torcedor do rival, tem um papel influente na licitação do Maracanã, tem um papel influente na escolha, né, dos clubes ou do clube que irá gerir o Maracanã pelos próximos anos. Esse processo de licitação vem sendo adiado há mais de 3 anos e há apenas um termo de permissão de uso, o famoso TPU, sendo renovado semestralmente à dupla Fla-Flu, ao consórcio do Maracanã. E nesse momento, o Cláudio Castro, que não é bem recebido pelo torcedor vascaíno em si, pois é um dos responsáveis por toda essa confusão que hoje acontece ao Vasco da Gama, se posicionou sobre esse problema envolvendo o fechamento de São Januário. A gente trouxe aqui a vocês, ele disse aí através das redes sociais que gostaria de fazer um apelo para que o quanto antes, de forma até mesmo urgente, como o próprio disse em nota, houvesse uma solução para que o Vasco volte a jogar na sua casa. E a partir desse posicionamento, a torcida vascaína, é claro, ficou completamente chateada e até mesmo revoltada, pois é um personagem político que, volto a repetir, tem papel muito influente hoje no absurdo que também acontece no Maracanã. E nessa perseguição que o Vasco sofre também no palco do futebol carioca e palco do futebol mundial, que é o Estádio Mário Filho. E ontem o Carlos Roberto Osório, hoje vice-presidente geral do Vasco da Gama, falou exatamente sobre Cláudio Castro e respondeu sobre qual é a relação de Cláudio Castro com o Vasco e falou também sobre o que ele achou do posicionamento do governador do estado do Rio de Janeiro sobre o nosso Caldeirão. Olha, eu primeiro acho que o Vasco recebeu de maneira muito positiva a manifestação do governador do estado. O governador do estado é responsável pela segurança pública, o governador do estado tem um papel importante nessa questão de São Januário, então uma manifestação favorável nós vimos de maneira muito positiva. Temos sim embates com relação ao Maracanã, isso nós tratamos de maneira muito aberta. O Vasco da Gama tem interesse em estar no Maracanã, seja na forma provisória, seja participando de uma licitação, mas entendemos que a manifestação do governador do estado foi muito positiva, ela é bem-vinda e nós esperamos o apoio do governador para que a gente possa virar essa página. Né? Nós precisamos aí, porque isso é do interesse da sociedade, do interesse do estado do Rio de Janeiro. Por que, volto a fazer a pergunta, por que só o Vasco da Gama tem um estádio interditado no Brasil na Série A? São 20 times, são 20 equipes, são 20 estádios preferenciais. Por que só o nosso? Porque só o Rio de Janeiro está causando esse problema e os outros estádios não estão causando. O Ministério Público de São Paulo não pediu o fechamento da Vila Belmiro, que é um estádio antigo, muito tradicional, que teve incidentes muito piores do que o nosso. Então nós não concordamos com isso. Nós achamos que é o momento do Vasco estar unido, dialogar com as autoridades, confiar na justiça e no Ministério Público, mas não abrir mão de jogar em São Januário. Não existe nenhum motivo objetivo para que esse estádio esteja fechado. Se São Januário está fechado, tem que estar fechado o Maracanã, tem que estar fechado o Allianz Parque, tem que estar fechado Vila Belmiro e várias outras praças esportivas do Brasil. Não é por aí. Os clubes não podem ser responsabilizados por questões de segurança pública alheias ao seu controle. O que nós precisamos é o apoio do poder público, e aí o futebol como um todo precisa disso, para que a gente possa ter praças esportivas mais seguras. Todos nós estamos na mesma página. Todos nós queremos a mesma coisa. E o Vasco participa como ator importante nesse processo, com sugestões e com melhorias. Agora, a injustiça esportiva, o preconceito às nossas comunidades, o preconceito ao Vasco da Gama, nós não aceitamos. Talvez, Flávio, nós tenhamos vivendo uma das páginas mais desafiadoras dos nossos 125 anos de história. Mas nós vamos perseverar, porque essa é a nossa história, esse é o nosso destino. O Vasco está unido e o Vasco unido ele é invencível. E aí, torcedor, o que você achou do posicionamento do governador do estado do Rio de Janeiro? Sinceramente, deixa aí a sua opinião nos comentários. Temos pouco a dizer, já falamos muito sobre o assunto governo e Vasco da Gama. O que hoje é realizado pelo governo do Rio de Janeiro é um tremendo de um absurdo. O fato de eles proibirem o uso do Maracanã diversas vezes é completamente um desrespeito ao Vasco da Gama em si e ao clube vascaíno. Então, se Cláudio Castro hoje pede
para que São Januário venha a ser reaberto não é apenas por um respeito ao clube Vasco em si, mas é por saber que não tendo São Januário, o Vasco terá que recorrer ao Maracanã. E o quanto mais distante o Vasco tiver do Maracanã, para o flamenguista Cláudio Castro, muito melhor. Mas enfim, torcedor, ainda sobre São Januário. No Boa Noite Gigante de ontem, a gente trouxe alguns detalhes importantes sobre o que aconteceu se tratando da perícia. E eu vou fazer questão neste Acorda Vascão de entrar mais a fundo neste vídeo, neste assunto, melhor dizendo, neste vídeo. O que acontece, torcedor? Ontem, a Eleonora Gaspar Scarton, que é uma engenheira e perita de juízo, ela colocou na mesa até, melhor dizendo, as cifras que o Vasco teria que pagar para que, terá que pagar para que a mesma, acompanhada de uma equipe, vá até São Januário, faça o laudo de São Januário e entregue esse laudo ao TJRJ. Melhor dizendo, para que o Vasco possa ter São Januário reaberto. Não ter uma confirmação de que São Januário venha a ser reaberto, mas para que essa perita possa avaliar a liberação de São Januário e, a partir dessa avaliação, julgar como plausível ou não a abertura dos portões. E qual é o valor dessa cifra cobrada? R$1.400.000. Para ser mais exato, R$1.395.297,48. É pra rir, chega a ser engraçado. Esse é o valor que é cobrado por parte desta perita para avaliar São Januário e, através desta avaliação, ser julgado favorável ou não à abertura dos portões. Resumindo, o Vasco pode pagar R$1.400.000 e mesmo assim não ter São Januário reaberto. E ela julgou esse alto valor, né, justificando um alto grau de complexidade. Olha a nota da perita. Está aparecendo aí na imagem a vocês. A perita arbitra seus honorários equivalentes a R$1.400.000. Valor que consideramos justo e compatível com o trabalho pericial em questão, tendo em vista seu alto grau de complexidade, a magnitude do empreendimento a ser vistoriado e analisado, a existência de diversas questões técnicas envolvidas, o prazo exíguo para a realização do trabalho em face da urgência de entrega do laudo, o que torna imprescindível que a perícia seja feita por uma equipe de trabalho com 5 profissionais dedicados, um engenheiro civil, geotécnico sênior, um engenheiro civil estrutural sênior, um engenheiro civil júnior, um engenheiro civil segurança do trabalho master e um estagiário de engenharia civil. Estão incluídos nos honorários despesas com os equipamentos, drone, fotografias, materiais para prospecções, deslocamentos, ensaios, testes laborais e a incidência de impostos. Em razão dos custos envolvidos nesta perícia e da necessidade de contratação de uma equipe de trabalho, equipamentos, ensaios laboratoriais, dentre outros, a perita não tem meios de realizar esse trabalho sem que seja feito depósito adiantado dos honorários homologados. E ela finaliza, mas eu não quero prosseguir. Então, torcedor, é cobrado R$1.400.000 para ser dividido entre a perita e 5 funcionários, para que venha a ser avaliada a liberação ou não de São Januário. Fazendo uma conta por alto aqui, pegando R$1.400.000 e dividindo por 6, dá um valor aí semelhante a R$250.000. R$200.000, quase isso. R$200.000 para 6 pessoas, dividido igualmente, avaliar São Januário. Não quero falar se é justo ou não. Eu quero que vocês pensem o quanto estão fazendo hoje para, de fato, prejudicar a reabertura de São Januário. É um absurdo o que hoje acontece. É um absurdo hoje o preconceito que o Vasco da Gama vem sentindo na pele. R$1.400.000 para que o Vasco possa ser avaliado. Chega a ser cômico, torcedor. Mas olha, meu amigo, o Vasco fará de tudo para atuar em São Januário. É fato que nesses últimos dias a diretoria Cruz Maltina sentou com o dirigente do Botafogo. Houve já um adiantamento para que, caso venha a ser necessário, o Vasco nesse próximo dia 16 de setembro atue contra a equipe do Fluminense pela 24ª rodada no estádio Newton Santos. Já há conversas. Hoje a expectativa é que esse jogo até aconteça no estádio Newton Santos. O Vasco também idealiza o Maracanã, mas visto problemas que possa enfrentar com o estádio Mário Filho, até pela final que acontecerá no dia posterior ao 16, no dia 17, contra a equipe do São Paulo, entre Flamengo e São Paulo, o Vasco não quer entrar muito em conflito, então o Vasco já vem garantindo praticamente a sua presença no dia 16 no estádio Newton Santos.
Porém, mesmo diante disso, informações que tivemos na noite de ontem é que o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, quer que o Vasco atue em São Januário no próximo dia 16 e vai brigar para que isso aconteça a qualquer custo. O Vasco ontem, inclusive através de sua assessoria de imprensa, se posicionou. O Vasco deixou bem claro que não irá desistir de atuar em sua casa. Apesar aí dessa interdição que hoje acontece em São Januário, o Vasco não vai desistir de colocar o clássico contra o Fluminense na colina histórica. A nota colocada pela imprensa, pela assessoria de imprensa do Vasco foi assim, ó, abre aspas. Posicionamento é que Vasco irá lutar pela liberação de São Januário com toda a torcida para o jogo contra o Fluminense. Então, torcedor, de fato, nesse momento eu trago aqui a informação e a confirmação a você que Vasco da Gama vai lutar de todas as maneiras possíveis, em todas as instâncias, para ter o direito de jogar em casa com os vascaínos do lado no clássico contra o Fluminense no próximo dia 16 de setembro. E exatamente sobre isso, quem se posicionou ontem também foi a diretora jurídica do Vasco da Gama, Gisele Cabreira. Pronunciamento importante, onde ela atualiza o torcedor sobre os próximos passos a serem feitos para a liberação de São Januário. Dê uma olhada aí nas palavras dessa profissional hoje importante e competente dentro do Vasco sobre o que o Vasco estará fazendo para que no dia 16, Vasco e Fluminense venha a ser realizado no nosso Caldeirão. Se menciona que seria necessário a biometria, mas é um ponto que obviamente a gente acha que é importante e se for necessário a gente vai implementar. Se me cobra alguma coisa, a gente faz um acordo e paga. Basicamente é isso, né? Então, na verdade, é um acordo entre ambas as partes. Tendo acordo, acaba qualquer tipo de proibição. Isso, após o julgamento de ontem, o próximo passo é o STJ. Doutora, você fala muito do tom conciliador do Vasco. Algum representante do Ministério Público foi convidado para hoje, para essa reunião? Não, na verdade é uma reunião de vascaínos, da força vascaína, né, não só da torcida vascaína, os representantes da torcida da comunidade, mas também dos representantes legislativos. Na verdade, assim, tá para assinar o acordo, né? O Vasco já tinha um planejamento, independentemente dessa ação civil pública, de implementar, né? A gente precisa evoluir com o tempo, né? Era um plano e, obviamente, agora com essa ação, ele fica cada vez mais urgente. A gente tem capacidade, a tecnologia, ela tá aí, a Imply, que é a nossa nova empresa de acesso, ela consegue fazer não só a biometria digital, mas também a biometria facial, que, de fato, é até mais eficaz do que a biometria digital. Estamos prontos para assinar o TAC com o Ministério Público. Então, torcedor, como vocês viram aí, de fato, o Vasco fará de tudo para que esse clássico venha a ser realizado dentro da nossa casa e é mais que certo. São Januário é nosso, a casa é nossa e a gente espera poder reabrir, né, os portões São Januário ao seu torcedor no clássico contra o Fluminense. Melhor do que isso, na minha opinião, é impossível e para ser melhor ainda, né, melhor dizendo, uma vitória contra eles na reabertura de São Januário. Olha, torcedor, é para fechar de fato com chave de ouro. E para finalizar aqui o vídeo, uma informação importante, antes porém deixa aí, é claro, nos comentários a sua opinião, se você concorda com isso, de tentar até a última instância lutar por São Januário para que esse clássico aconteça, ou você acha que deveria ser melhor atuar no Maracanã, já que é um clássico. Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero finalizar falando sobre saídas, né? Porque como o Paulo Brax falou, o Vasco fechou a janela com chave de ouro com a contratação de País, segundo ele. Porém, saídas ainda poderiam acontecer. E além do Gabriel Carabarral, mais um gringo sai do elenco. Dessa vez, o volante paraguaio Matias Galarza. Ontem o Vasco informou que estará emprestando o Matias Galarza ao Talleres da Argentina. Esse contrato do Galarza com o Talleres vai até o final de 2024. Além disso, esse contrato também prevê uma opção de compra em valor fixado. O Vasco, através de nota, desejou todo sucesso ao atleta que chegou ao Vasco ainda nas categorias de base. Matias Galarza, para quem não sabe, tem hoje 21 anos de idade, é um paraguaio, tem pelo Vasco no total 58 partidas com a camisa profissional do Cruz Maltino. No ano de 2020, onde estreou com a equipe profissional, fez 18 partidas. No ano de 2021, 36 jogos com a camisa Cruz Maltina. Ano passado esteve emprestado ao Coritiba e nesse ano já tem 17 jogos com a camisa do Vasco e 2 gols marcados. Ontem o próprio jogador já foi até mesmo anunciado, né, pelo Talleres de Córdoba. Talleres colocou assim nas redes sociais: Matias Galarza é reforço do Talleres. O volante paraguaio se integra à instituição com empréstimo com opção de compra até dezembro de 2024. Desejamos aí toda a sorte a Matias Galarza, que brilhe nessa nova fase de sua carreira, né? E que se destaque. Galarza é um jogador aí que tem muito potencial para crescer, um potencial físico de fato invejável, mas que não deu certo com a camisa do Vasco e quem sabe poderá brilhar nos gramados do futebol argentino. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Acorda Vascão, né? O primeiro vídeo ainda
desta sexta-feira. E já, por volta aí das 2 horas da tarde, 3, estaremos de volta com Fala Gigante e contamos aí com a presença de todos vocês, tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.